nossas duas linhas de transmissões, voltando diretamente de Zumbilândia, da TV Costa da Lagoa, para o mundo. Depois de uma chuvinha, ação climática provocada, ação climática totalmente provocada. Provocada por quem? Pelos donos do mundo, pelos donos do clima, pelas patentes climáticas, pelo governo. Por quem? É isso que ensinamos na educação formal para os nossos filhos. Já estão ensinando para os nossos filhos sobre a internet Li-Fi e não Wi-Fi, a Li-Fi em vez da Wi-Fi? Ou essas coisas não podem ser ensinadas para as crianças? Incrível que a tentativa de colocar filhos contra os pais, ela não tem sido de máximo aproveitamento para os detratores da lei e da ordem que insistem em sequestros planejados, usando a família dos outros em vez de cuidar da sua. Ninguém perguntou para as crianças se eles estão felizes, mais felizes com a educação livre das formalidades, a educação livre, a educação que a família trabalha, orienta, leva os filhos para o melhor caminho da informação e que eles não sejam manipulados e aprendam a ser autônomos. De que educação está falando, senhora Meg? Estou falando da educação autônoma. A educação autônoma que foi apagada nas escolas, dando menor valia para a importância dos pais, das famílias, e querendo introduzir modismo e modas que não são extraídas de cada lado do mundo para a vida dessas crianças, para construí-las, crianças críticas, criança empoderada, criança autônoma. Então, se perguntar para os meus filhos se eles querem esse aprendizado, eu estava comendo um croquete queimado. Estou com carvão no meu dente, mas não tem problema. Vamos continuar. Se perguntar para os meus filhos se eles querem educação natural da mamãe ou se eles querem ir lá na manada, junto com a turma, com a criançada, né? Ser submissos a regras estúpidas que atrapalham a autonomia, eles vão dizer-lhes que eles não querem. Que a vida é mais agradável desta maneira, livres do consumismo, livres de não poder levar uma batata doce para a escola porque é feio, porque lá na escola todo mundo come a bolacha Oreo. E daí a criança que vai comer a batata doce vai ser bulinada. A criança que leva uma bandeja de morango não pode nem acessar uma torneira para lavar os seus morangos. Ela tem que comer, trazer de volta porque não conseguiu acessar uma torneira para lavar seus morangos. E a culpa é sempre dos pais, que não transferiu da bandeja de morangos para um pote especializado. E aí a criança vai comer seus morangos, todo mundo vai comer o seu plastificado. E é assim que conduzem a humanidade. Meus filhos exigem que as autoridades providenciem uma tornozeleira eletrônica do tamanho da caixa do sabão de 3 quilos da mamãe para colocar nas detratoras da lei e da ordem, as professoras aposentadas que tiraram a água da família Arquitetos do Cabelo, tiraram nosso acesso, nosso direito adquirido e acesso àquela fonte que já estava estabelecido, os nossos canos. Então eles exigem isso. Antes das autoridades fazer qualquer outra pergunta para eles, vão ter que providenciar as tornozeleiras eletrônicas desse tamanho. Maioral. Eles querem, o sonho deles para o Natal é ver lá
desfilando, arrastando uma tornozeleira de 3 quilos para aprender a respeitar os diferentes. Quem tanto fala em introduzir acessos públicos e acessos de todos os níveis da Agenda 2030 para grupos diferentes, propondo supostamente uma unificação, e faz o que é feito aqui, mediante a nossa família, é porque está falando de uma coisa que não querem praticar na prática, na realidade, fora dos escritos, das facilidades da sua agenda, que vai empoderar o ser humano, unificar, potencializar, quando na verdade eles querem criar uma setorização da religião, da educação para controles do clima, como esse controle que eu apresentei para vocês em vídeos há pouco. São tecnologias. Se são para controlar o ambiente que vivemos para bem ou para mal, e isso vai depender do que vão ocasionar com o método. Com o método. O mesmo método que produz alagamento, que pode produzir alagamentos, pode evitar secas. Agora, se vai ser aplicado moderado e qual químico está sendo despejado sobre nossas cabeças, condicionando-nos a termos doenças disparadas no nosso cérebro, isso depende da tecnologia que está sendo usada. Nós temos uma invasão no espaço aéreo e nós temos algo que eles consideram uma tecnologia há 40 anos já utilizada e querem utilizar isso para bem. Agora, entre os tantos observatórios e marcadores climáticos que levam o dinheiro dos países, dos estados, só para manutenção de cartel, de vários níveis de cartel das produções de nuvem, do clima, das tormentas, enfim. Isso é um assunto para os peritos. Eu escuto eles, não estou reproduzindo notícia, estou apenas falando que esses assuntos deveriam estar nas escolas, nessas escolas que produzem tanta realidade a proteger todos os grupos, as minorias, todos os idosos. Aí o idoso chega, dá um tiro na minha cara e tem que ser protegido? Não, ele tem que pagar por isso. Aliás, ele não pode nem dizer que vai fazer isso, mas ele diz na minha cara. E aí, a lei do idoso ampara, como é que funciona? Esse monte de idoso que anda pegando as menininhas, colocando no colinho para atos inescrupulosos, como é que fica? Diferente de um idoso ser acusado disso, sem ter praticado isso, e por causa das leis estúpidas, isso também acontece. Temos muita injustiça forjadas por causa das leis estúpidas, espalhadas pelo nosso Brasil. E quando a gente não sabe que leis estúpidas vão jorrar sobre a nossa família, melhor é cuidar dela. A maior estupidez feita pelo Estado foi tentar, em algum momento, pensar ou dar voz para as canalhas abusadoras que querem promover a intriga na família e a captação do adolescente. Esse foi o maior erro em tudo aquilo que eu tenho demonstrado e deve ser corrigido imediatamente. Na educação formal, livros do nosso querido Roberto Chinichik não são
Shinyashiki não é ensinado. Shinyashiki é algo fenomenal que eu passei para as minhas alunas de cabeleireiro. Trabalhei em mim durante muito tempo. Trabalhei cedo, né? Aquele conteúdo extraordinário que faz você ser livre e se adaptar a diversas adversidades, mas não é colocado nas escolas. E nem tem a ver isso com nada coletivo, é trabalhar a individualidade, o potencial de cada um. Microaprendizagem. Eu selecionei alguns itens que a gente trabalha aqui na nossa casa. Por exemplo, quando o Serginho foi estudar o livro Limite Zero, ele jamais teria lido o Limite Zero todinho como eu, mais que uma vez, se eu tivesse instigado dele que ele fizesse leitura, o audiolivro completo. Como nós conseguimos uma série muito bem trabalhada por alguém que se dedicou a esse trabalho através das redes, eu consegui fazer ele assistir o documental do livro, as partes, 14 partes ou 20 partes, ele foi lendo por partes de 20 minutos, 15 minutos e foi trabalhando na cabeça dele. Igualmente outros livros que ele tem lido através do audiobook e usado a tecnologia para a gente distraí-lo daquilo que lhe foi amputado nas escolas, muitas mentiras, inclusive sobre a nossa história, sobre a geografia, sobre a nossa origem, e que ele precisa ter um empoderamento natural, constituído agora na adolescência, que o Mateus já tem, porque ele vem desse empoderamento, ele não foi não foi atravessado por uma escola, né? Então, a microaprendizagem, a gente começa o assunto com o Sérgio Henrique, com alguns audiolivros importantes na vida dele, e o resultado é mais lento que com o Mateus. O Mateus vê o mesmo conteúdo através de mim, através do Renato, através dele, e ele potencializa na sua menor idade os resultados, porque ele escuta e faz, ele não precisa escutar 40 vezes a mesma coisa para fazer. Essa é a diferença, a imediatez que as crianças têm e que no resgate que nós fazemos da nossa criança interior, podemos também ganhar essas velocidades do aplica e faz do Mateus, Mate e Tomate, que veio para nos ajudar, que agora está deslumbrado com a máquina de solda MIG e quer experimentar, e quer ver se funciona, e está todo empoderado. Meninos são assim, mais máquinas, mais ferramentas, esse tipo de ambiente, e eles vão crescendo e se identificando com essas coisas que não são masculinidade tóxica, como os grupos das minorias querem amputar, depois não sabem usar uma chave de fenda, nem colocar um parafuso, depende das mulheres para fazer isso. E a masculinidade foi pelo ralo, pelo mesmo fato de uma sociedade tóxica, da coletividade tóxica, de leis abusivas e estúpidas, dessa estupidez de coletividade, é que leva isso para o menino, que nem percebe que está sendo feito isso com ele, é uma estupidez tirar os avuelos, aqueles avuelos competentes, que sempre fizeram o melhor que puderam para seguir adiante com essa humanidade. Não podemos desprezá-los e nem desprezar o conhecimento que foi aplicado, o conhecimento prático, não o conhecimento de ir para a bodeguinha, esse não, esse conhecimento não, temos que peneirar o que é
os conhecimentos tudo para o bem ou tudo para o mal. Porque as pessoas, quando elas começam com essa coletividade tóxica, elas não vêem nada de bom mais no que as pessoas têm na sua individualidade para oferecer. Eles começam com aquelas frases prontas, é só ela, Aí começa aquela patifaria que não constrói ninguém. Eu construí profissionais independentes, muitos na vida, muitos, gente que está com muito sucesso em grandes empresas hoje de cosmético, e na hora de ensinar a pegar escova, girar a escova, treinar, todos esses aparatos básicos, ir avançando rápido, fazia parte de construir essas pessoas para a área da beleza. Tenho autonomia para falar do assunto, de construir pessoas. Eu só voltei aqui para falar isso porque eu estou tão deslumbrada e feliz com a história de Santa Catarina fazer a valorização dos professores para 15 mil reais, que eu acho assim irrisório para um professor. Ele tem que ganhar muito mais, mas ele tem que passar por um apanhado de testes, entender inclusive da arqueologia, se inserir nessa arqueologia verdadeira, que existe muitos mitos no meio. Eles têm que participar de todo esse processo para chegar nesses níveis. Eu acho que realmente valorização do professor vai fazer todos abandonar o baseado e correr atrás. Eu supostamente acho que é isso que tem que fazer. Agora, não simplesmente dar 15 mil para que eles possam fumar muito mais. Já falei disso no vídeo anterior. Hábitos atômicos na alimentação. A nossa família tem hábitos atômicos na alimentação. A gente faz praticamente uma bomba atômica dentro de nós todos os dias, com enzimas, com ativos orgânicos. Falei no vídeo anterior, minimizamos inclusive o uso de cosméticos na nossa casa depois que fizemos esses hábitos atômicos ou alimentação atômica. Sobrevivencialismo. É muito importante que a gente converse sobre sobrevivencialismo e algumas importâncias de fazer essa vivência, essa preparação com as crianças, inserir eles nisso para criar crianças fortes, adolescentes fortes, preparados para toda essa modificação financeira que vem essa modificação em relação a tantos itens que querem usar luz para nos aprisionar. Esses itens de terras, políticas de terras, arrendadas, políticas de terras, várias políticas de terras aí estão surgindo. Inclusive você pode adquirir terras em outros países, planta energética, participar de vários projetos tokenizados. E isso já está sendo demonstrado e organizado por algumas pessoas que sabem do futuro incerto e do aprisionamento que vamos viver mediante a caída dos governos, que isso é natural que aconteça. Para eles não caírem, eles têm que fazer um processo muito grande de autonomia em seus estados. E eu acredito que os governos, quando eles não têm um judiciário forte, capaz dessa autonomia, eles não vão conseguir ter essa autonomia mediante a tudo que o externo ao seu país está amputando através dessas organizações que nada tem a ver com os governos, e eles não conseguem impor a sua agenda. Exatamente como eu faço, queridos. Antes da agenda do Estado de Santa Catarina, nós temos a agenda da família.
É primeiro a agenda da família. Se vocês não se encaixam na agenda da família, é tchau. É tchau. Agora com a tecnologia, é tchau. A gente não quer mais ouvir ninguém, babaquice, que não vai construir a criança como os pais gostariam, porque está lá submissa a diretrizes de base de educação. Eu sinto muito. Eu acho que tá bom. Eu queria mesmo era falar da tornozeleira eletrônica, que as crianças ficam falando isso para mim, e no sentido que eles têm uma revolta que nada aconteceu em relação aos criminosos. Imagina uma criança levar isso no coração dela, para a vida dela, levar essa história, que a justiça é tão imprudente no estado que ela nasceu, ao ponto disso. É muito vergonhoso, é deplorável. Esperamos que esse pessoal aí passe um bom final de ano, né? Tome uma champanhe especial no Natal e aí para poder pensar melhor no que ando fazendo. Aí nesse conjunto de regras estúpidas, e simplifiquem. Eu estudei simplificação, o mínimo múltiplo comum. Eu acho que dá para usar algo nesse sentido. Vamos simplificar. Vamos simplificar, vamos pegar um dicionário natural e vamos falar dessas coisas, né? Os meus filhos tinham que ver a Kenga, professora aposentada, arrancando meus cabelos, me espancando, putinha maconheira me espancando dentro dos olhos deles, e ainda ouvi o judiciário lambão desonesto dizer que a mãe é culpada? Do que a mãe é culpada exatamente? Ser chamada de louca na TV? Esse é o modus operandi? Esse é o modus operandi? Eu estava escutando um forense, um médico forense, falando hoje sobre as mortes em Valência. Como que aconteceram, muitos corpos foram parar no mar, e ele explicando o que era palpável para ele de dados, o que era manipulação de dados, e isso se aplica também para manipulação de notícias, manipulação na educação, e tantas manipulações. Sabe o que a gente vai estudar hoje, eu e os meninos? Nós vamos estudar sobre o telescópio. Hoje nós vamos estudar juntos isso. Manejo, escolher um melhor telescópio para a gente comprar aqui para o nosso observatório. Já temos algum material, mas vamos adquirir melhores materiais para o fim de ano. Beijinho, 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 muito beijinho do cabelo dourado, do Mate Tomate. Ele está lançando a música Telefone Fixo. Já fez várias versões do telefone fixo para alegrar a família em dias de tensões. Beijinho, beijinho. Tchau, tchau.